Incêndio nos Estados Unidos, muita chuva aqui no Brasil, eventos climáticos extremos no mundo provocados pelo aquecimento global. E o combate às mudanças climáticas não é uma tarefa fácil, mas o desafio é reduzir as emissões de carbono. Até pequenas ações individuais podem ajudar nessa missão. Para falar sobre isso, a gente faz conexão agora com o professor de Direito Ambiental da FGV Direito Rio, Rômulo Sampaio. Boa tarde, professor, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão. Eu acho importante a gente trazer um pouquinho da responsabilidade individual de cada um de nós, porque a gente fica esperando grandes ações dos governos, obviamente elas são importantes, mas o que cada um pode fazer dentro de casa, nos seus hábitos de consumo, para ajudar o meio ambiente. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, é um prazer participar com vocês aqui do Conexão. Esse é um grande debate, né, que sempre permeia aqui, né, o que a gente pode fazer no micro para ajudar no macro, né? E claro que tem grandes ações que são tomadas por governos, mas que podem ser ajudadas na esfera individual, né? Então, evitar o consumo de plásticos, né, diminuir o consumo de plásticos, tentar colaborar com, né, transportes alternativos para que a gente dirija menos. Então, tem uma série de medidas aí na microesfera que colaboram. Mas claro que elas são ainda muito paliativas, né? As grandes medidas mesmo dependem dos governos. E como essas medidas impactam na vida de todo mundo, porque elas são medidas que devem ser restritivas, e isso acaba tornando o assunto também muito político. Então, esse é um obstáculo sempre que a gente enfrenta para que governos consigam tomar medidas mais efetivas, né, do ponto de vista do combate nas mudanças climáticas. Pois é, inclusive elas chegaram, né? Elas são uma grande realidade e estão impactando muita gente. Talvez esses governos, eles caminhem mais rapidamente para adotar ações práticas se a população mundial começar a pressionar de fato, porque tem perdas de vidas, tem perdas materiais, tem sequências em relação à saúde, consequências em relação à saúde, ou seja, talvez vai ter que partir das pessoas essa cobrança de uma forma mais efetiva? Ah, com certeza, né? Porque e isso é uma repetição do que a gente viu com os problemas ambientais que a gente chama de primeira geração, né? Que eram aqueles problemas de poluição localizada. E quando isso aconteceu, principalmente depois da grande industrialização que o mundo passou depois das duas grandes guerras mundiais, a gente viu um movimento de sociedade civil organizada muito grande por conta de uma recorrência de desastres ambientais, né, eventos de poluição, eventos de degradação. Isso fez com que até políticos que não eram né, afinados com a ideia de proteção ambiental tomassem medidas. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa. E o que a gente está vendo com as mudanças climáticas é que a população está percebendo que esses eventos que são extremos, que eram cada vez mais esparsos, começam a se tornar mais recorrentes. Então, essa pressão da população vai fazer com que os governos, nas mais diversas partes do mundo, tomem medidas, independentemente da esfera política que eles representam. Então, esse engajamento é realmente muito importante. Até porque existe uma complicação que é o setor econômico, né? Muitos países não tomam ações, mas existe o lado ali econômico, de negócios, né? E aí fica esse entrave, né? Só que vai chegar um momento que ou a gente sobrevive, né? Ou a gente continua mantendo essas relações comerciais que não são saudáveis, né? Exato, e esse momento é cada vez mais urgente, né? Esse é o problema. Então, eu lembro que há pouco tempo atrás, né? Porque quando a gente fala de 20, 30 anos, isso nada perto das transformações pelas quais o planeta passa. Mas em 20, 30 anos, a quantidade de informação e de tecnologia e até de eventos graves que são hoje cientificamente conectados aos efeitos das mudanças climáticas, até a NASA tem estudos sobre isso, é estarrecedor o que a gente viu acontecer nos últimos 20, 30 anos. Então, essa emergência é cada vez mais iminente e se a gente não fizer agora
a gente vai ter que fazer de uma forma muito mais forçada e muito mais difícil em muito pouco tempo, né? E grandes potências como China e Estados Unidos fazem quase nada pelo clima, não é verdade? E todo mundo mora numa mesma casa chamado planeta Terra. Então, veja, nós temos grandes desafios. Agora, olhando aqui para a gente, uma das grandes riquezas do Brasil é a Amazônia, todo mundo sabe disso. E existem algumas tecnologias que monitoram a biodiversidade. Esse monitoramento ajuda a avaliar se há sinais de alerta. Estou falando, por exemplo, da floresta, do ar, da água, dos animais. Por exemplo, sinais de desmatamento, se a floresta tem capacidade de absorver mais gases do efeito estufa do que são emitidos e muito mais. Tem também o desafio de conciliar a geração de renda de forma sustentável. A gente não pode esquecer, né, professor, que tem pessoas que vivem na região, elas precisam sobreviver. Então, é preciso realmente ter um esforço, uma conscientização de preservar tudo isso, mas ao mesmo tempo garantir a sobrevivência da população, né? Perfeito, né? Eu acho que quando a gente fala de Amazônia, acho que você tocou no principal ponto. Na Amazônia moram milhões de brasileiros e brasileiros que têm expectativas, sonhos que são os mesmos do que o brasileiro do Sul, do Sudeste, do Norte ou do Nordeste. Então, assim, as pessoas que moram nessas regiões precisam viver em harmonia com a floresta. E para isso é exatamente esse é o ponto. A floresta precisa gerar renda e gerar renda de pé. Então, o investimento do governo e até dos outros países, né, que são muito preocupados, tem muitos países que são muito preocupados com a Amazônia, porque ela é um patrimônio brasileiro, mas também é um patrimônio mundial. Então, esses países também têm que ajudar no financiamento de iniciativas que fazem com que a floresta de pé valha mais do que a floresta derrubada. E são vários os exemplos positivos, ainda numa microescala, que podem ser extrapolados, né, para que outras comunidades e indivíduos consigam retirar da floresta em pé o seu sustento e, com isso, conciliar, né, o desenvolvimento econômico e social, que é muito importante para essa população, com a preservação da floresta. E tudo isso passa também por investimento público, né? E também em educação, não é? Porque tem vários estudos, inclusive da Embrapa, por exemplo, que citam como a integração com a floresta, né, ela propicia produzir muitas vezes mais e melhor. E como o professor citou, com a floresta de pé, não é? Sim, e é importante esse seu comentário, porque a floresta de pé não é só importante para quem vive na Amazônia, né? Ela é muito importante para quem vive do agronegócio no centro-oeste, para quem vive do agronegócio no sul e no sudeste. Ou seja, os serviços que a floresta nos entrega extrapolam em muito a Amazônia, né? Então, o investimento público para que a floresta valha mais de pé do que derrubada é extremamente importante, não só para aqueles que moram na Amazônia, para a floresta, mas até para quem mora fora da floresta e que depende dos serviços que ela proporciona para sua atividade econômica. Ou seja, hoje a floresta de pé é um importante ativo para o agronegócio brasileiro, que é muito representativo no PIB nacional. Então, está tudo interconectado, né? Então, proteger a floresta é um bom negócio. Pois é, e quando o morador tem consciência disso, com informação, né, dizendo, olha, se eu fizer dessa forma, vai preservar tudo isso, ainda vou conseguir gerar renda e sustentar a minha família, a própria pessoa, o próprio morador se torna um defensor, né, daquele local. Perfeito, e já são alguns exemplos disso, né, de moradores que antes viviam do extrativismo e passaram a viver do ecoturismo e pegaram suas pequenas propriedades e criaram lugares para pessoas visitarem a floresta, observarem pássaros, fazerem pescarias, ou seja, tem alguns exemplos de indivíduos que foram educados sobre como ganhar dinheiro com a floresta em pé e que passaram de uma atividade que era extrativista e até degradadora para uma atividade sustentável e que até gerava mais renda, e passaram a ser protetores da floresta, né? Então, esses exemplos eu acho que eles têm que ser multiplicados, e isso depende de um esforço de política pública muito grande, né? Como também o combate ao crime,
E hoje tem muito crime organizado na Amazônia, mineração ilegal, né, garimpagem ilegal, que também precisam de uma atenção especial do poder público para que as pessoas de bem possam conviver também com a floresta de uma forma menos traumática, né, ou com menos medo desses grupos organizados que atuam por lá. Professor, muito obrigada pela análise, foi muito bom te ouvir, uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Até logo. Até.